Fala galerinha, aqui é o professor Jaime Júnior novamente aqui para mais uma aula de ciências. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer o estudo dos átomos e os seus modelos. Bom, então para a gente estudar os átomos, primeiro a gente precisa saber a história deles, né? Então, o surgimento da palavra átomo surgiu com Demócrito e Leucipo há mais de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, os filósofos gregos antigos, antes de Cristo, eles já tinham essa visão de que existia alguma pequena coisa que constituía a matéria. Eles não sabiam ainda o que era, né? Então eles começaram a determinar que a matéria ela não pode ser dividida infinitamente. Ou seja, chega um certo ponto em que a matéria para de ser dividida, né? A matéria tem um limite com as características do todo. Este limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, ou seja, os átomos indivisíveis. Isso era o que eles propuseram lá em 470 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, né? Então, ou seja, muito tempo mesmo. Mas vamos ver qual foi a evolução desses estudos. Mais para frente, né, nós temos aí um outro grande filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles, hoje em dia, né, a gente quando vai estudar sobre ele, sobre algumas teorias do Aristóteles, a gente vê que ele estava errado, mas ele foi um cara que, para sua época, ele foi um grande cientista. Ele deu pontapé para muitos estudos científicos que nós temos hoje em dia. E o Aristóteles, ele rejeita o modelo de Demócrito, né? O Aristóteles, ele acreditava que toda matéria era contínua e composta por 4 elementos: ar, água, terra e fogo, né? São os 4 elementos da natureza que hoje em dia a gente conhece. São esses 4 elementos que iam compor a matéria. E o modelo de Demócrito permaneceu nas sombras durante mais de 20 séculos. Ou seja, mais de 20 séculos as pessoas não levavam a sério a questão do átomo. Porém, né, as ideias de Demócrito elas permanecem inalteradas por aproximadamente 2.200 anos, ou seja, muito tempo. Somente em 1808, quando o cientista chamado Dalton retomou-as sob uma nova perspectiva, a experimentação, ou seja, começou-se a criar experimentos para poder provar as teorias, embora experimentos muito rudimentares, né? E o modelo atômico de Dalton é chamado do modelo de bola de bilhar. Por quê? Porque para Dalton, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, assim como propôs Demócrito. Porém, nós vamos ver mais para frente, em outras aulas, que o átomo ele pode ser dividido sim. Os átomos de elementos diferentes têm massa diferente, ou seja, cada átomo ele vai possuir uma massa diferente. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Então, isso é uma coisa que Dalton propôs e nós sabemos atualmente que sim, que os modelos eles se combinam em várias proporções e eles formam novas substâncias, né? A gente tem aí várias substâncias formadas por vários átomos diferentes. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Então é onde a gente tem aquela famosinha frase: na natureza nada se cria, nada se perde, nada se forma, tudo se transforma. Agora, quais são os problemas desse modelo do Dalton? Ele não explica a eletricidade, nem a radioatividade, que são 2 probleminhas que derrubaram esse modelo do Dalton, pois a eletricidade e a radioatividade elas não
vão conseguir se encaixar nesse modelo. E depois disso, nós temos o modelo do Thomson, né? O modelo de pudim de passas. São um nome de modelos meio bola de bilhar, pudim de passas, né? Mas fazer o quê, né? Eles botam apelidos nas coisas. Então, o Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria a totalidade da carga positiva homogeneamente distribuída. Então, seria uma bola gelatinosa e não uma bola maciça, como o Dalton propôs. Então, incrustada nessa gelatina estariam os elétrons, que possuem carga negativa. Então, para o Thomson, era uma bola de gelatina, né, totalmente positiva, e incrustada ali dentro dessa bola, dessa gelatina, tinham as cargas negativas, que eram os elétrons. A carga total do átomo seria igual a zero, ou seja, as cargas de prótons e elétrons, né, as cargas positivas e negativas, elas iriam se anular. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford, que é o próximo modelo que nós vamos ver agora, né? Que são os experimentos de Rutherford. Rutherford ele propõe a 2 de seus alunos que eles bombardeassem finas folhas de metais com partículas alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios da sua trajetória. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? A maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios, ou seja, elas passaram direto. Algumas partículas alfas sofreram desvio de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro, e algumas partículas retornaram. Então, como explicar esse fato? Então, a proposta de Rutherford para explicar as observações no laboratório foi o quê? Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, ela deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada numa região central, o núcleo, com massa bastante pronunciada. Então ele já começa a propor a existência de um núcleo com uma massa bastante forte ali. Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, chamadas de prótons. Então, as cargas positivas elas ficam localizadas no núcleo. Tá? Lembrando que esse modelo de Rutherford é o modelo atual, é o modelo Rutherford-Bohr, que nós vamos ver mais para frente, que o Bohr ele faz umas atualizações no modelo de Rutherford. Então, isso que a gente está vendo agora é o modelo mais atual. Então, dentro do núcleo do átomo, nós vamos encontrar o quê? Os prótons, a carga positiva. E o núcleo é que contém a massa do átomo. Os elétrons, eles estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. E a massa dos elétrons ela é muito desprezível. Basicamente, os elétrons não têm massa. Então, por isso que mais para frente nós vamos estudar a massa atômica. A massa atômica é a quantidade do quê? De massa que possui o núcleo. Então, surge assim o átomo nuclear. Então, surge essa forma de átomo em que você tem um núcleo e você tem os elétrons girando em torno. É igual como a gente pode ver aí nas 2 figuras. Nós temos aí, que é chamado de modelo planetário. É como se fossem os planetas, fossem os elétrons girando em torno do Sol. E o Sol fosse o núcleo dos
dos átomos, né? Então, por isso que é chamado de modelo planetário. Você tem os elétrons ali girando em torno de um centro, como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Bom, porém, né, o modelo de Rutherford ele apresentou alguns problemas, né? Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética, e a consequente atração entre prótons e elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo, né? Então, como vocês podem ver, os elétrons eles iriam começar a girar em direção ao núcleo, né? Então, eles iam colidir e acabaria destruindo o átomo. E é uma coisa que não ocorre. Então, esse modelo ele precisou ser aperfeiçoado. Rutherford não estava completamente errado, né? Então, ele precisava ser aperfeiçoado com alguma coisa. Então, portanto, o modelo atômico Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção, né? Aí é onde a gente vai ter os experimentos de Bohr. E Bohr vai conseguir melhorar esse modelo atômico de Rutherford, né? Então, o Bohr estudava espectros de emissão de gás hidrogênio. O gás hidrogênio, aprisionado numa ampola submetida a alta diferença de potencial, emitia a luz vermelha. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo, como a gente pode ver nessa imagem abaixo, parecendo ali saindo um arco-íris, né? Então, esse foi o experimento que o Bohr fez. E o que o Bohr descobriu? Ele descobriu que a eletrosfera ela está dividida em camadas em níveis de energia, tá? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Depois nós vamos ver quantos elétrons vai ter em cada uma dessas camadas. Mas isso é o papo para uma outra aula. E os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Então a energia dos elétrons, ao contrário do que os cientistas criticavam no experimento de Rutherford, os elétrons eles não perdiam energia, a energia deles continuava constante. Em sua camada de origem, a energia é constante, mas os elétrons podem saltar para uma camada mais externa, sendo que para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Então os elétrons eles vão estar em movimentos ali entre uma camada e outra. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar para sua camada de origem. Nesta volta, ele desenvolve a quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Então, a luz produzida é justamente, né, nessa passagem entre uma camada e outra, né? Então, foi a partir daí, dessas pesquisas, desses modelos, que nós temos hoje o modelo que nós conhecemos, que é o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Valeu, galera! Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like aí e apertar o sininho para ficar sabendo das próximas aulas, hein? Valeu, galera! Fui!